Desde que assumiu, o presidente Jair Bolsonaro vem buscando sempre um inimigo externo para justificar a sua incompetência. Já foram o próprio PT, já foi o governo da França, já foi a questão ambiental, as ONGs, e agora nós temos o coronavírus e o novo inimigo são os governadores estaduais. Preste bem atenção de como foi o discurso, o pronunciamento em cadeia nacional dessa terça-feira do presidente. Ele minimizou os problemas do coronavírus e criticou o isolamento social que está sendo aplicado pelos governadores. Mas perceba que nenhuma atitude nesse sentido foi tomada. Apesar do presidente dizer que é contra o isolamento, ele não está tentando impedir os governadores de fazer esse isolamento. Ele está apenas jogando pressão e mantendo o discurso que ele já tinha desde o mês passado, que é de minimizar a doença. Os governadores estaduais, eles têm o poder para fazer esse isolamento e combater o vírus de fato. Porém, eles não têm condições financeiras de enfrentar a próxima crise, que vai ser a crise econômica. Lembramos que a economia em 2019 no Brasil não foi boa e que a economia é sim um dos pilares que pode salvar o governo. Se a economia do Brasil for muito mal, o governo pode cair. E o governo sabe que esse ano nenhuma economia no mundo vai se dar bem por causa da pandemia global. Então o que o governo fez? Precisa de um novo inimigo para justificar os problemas da economia. Lembramos, não é somente por causa do coronavírus que a economia brasileira está mal. A prova disso é que o real brasileiro é a moeda dos países emergentes que mais se desvaloriza esse ano. Todas elas estão mal, estão passando por um mau momento, mas o real está pior. O que o governo fez agora foi, vocês governadores vão ter que tomar atitude de fazer o isolamento. O Ministério da Saúde também está fazendo, também nesse caso o ministro Luiz Henrique Mandetta está colaborando. Porém, o governo diz que é contra o isolamento para, quando a situação estiver resolvida, ele vai dizer, eu fui a favor de manter o comércio funcionando para não parar a economia. Agora a economia está mal e é por causa dos governadores, porque a doença não foi tão ruim como foi alardeada, ou seja, a culpa é dos governadores e a culpa é da imprensa. Uma estratégia muito fácil e é uma estratégia que vai ter gente acreditando e comprando essa tese. Porque para muita gente, de fato, o coronavírus é só uma gripezinha. É gente que não consegue entender que o maior problema do coronavírus não é diretamente o que ele faz com uma pessoa, e sim o fato de fazer uma superlotação nos hospitais, que é o maior problema. Então, o Bolsonaro, nesse discurso de terça-feira, ele disse que fez sozinho o discurso. A Folha de São Paulo já mostrou que não é bem assim, o Estadão, na verdade. Tinha mais gente elaborando esse discurso, mas é uma coisa muito bem pensada. É uma coisa pensada em eleições. Já sabemos que vai ter uma crise econômica agora, em 2020. Então, ele está trabalhando desde agora para culpar os governadores por essa crise. E não há muito que os governadores podem fazer para combater ela. Se eles conseguem combater o coronavírus com essas medidas, eles têm esse poder, eles não têm o poder para enfrentar a crise econômica depois. Quem tem é o governo federal. E o governo federal fez o quê? Já deixou claro nas primeiras medidas que o trabalhador vai ficar em segundo plano. Não é a prioridade dele proteger o trabalhador nesse caso. Então, todo o cenário está armado e se os governadores não prestarem atenção nisso, eles vão ficar como os grandes vilões de 2020. O que tem que fazer? Me parece que os governadores estão se unindo, estão fazendo reuniões entre eles, mas eles precisam dar uma resposta mais séria à sociedade, à imprensa e todo mundo que está vendo que esse governo não tem capacidade de fazer nada e que só tem capacidade de arrumar briga e de criar inimigos. Porque a estratégia está muito clara. Não achem que esse discurso foi uma coisa de maluco, não achem que o Brasil vai ser uma situação muito pior que nos outros países no coronavírus, porque tem os governos estaduais para resolver. Então é isso. Esse vídeo, na verdade, era para ser uma live e não consegui fazer por causa de problemas da internet, mas fica aqui essa mensagem, essa reflexão para pensar, principalmente nesse discurso. Preste atenção no seu colega, no seu conhecido bolsominion, que ele já deve estar repetindo esse discurso. A economia não pode parar, a economia não pode parar. O governo já tem pronto a desculpa para o próximo problema e para a próxima crise.